Vou fazer uma introdução então, e no próximo domingo a gente continua de onde eu parar aqui. Quero ler um texto com os irmãos que Deus ministrou ao meu coração esses dias. Nós entramos hoje numa série que se chama Saindo de uma Vida de Escassez, aonde quando nós olhamos para essa temática, parece que a gente estaria dizendo algo somente voltado para recursos financeiros, mas a gente entende que, a gente precisa entender, na verdade, que sair de uma vida de escassez é entrar numa vida cujo propósito de Deus se cumprirá nas nossas vidas em todas as suas vertentes. E eu gostei muito da imagem, não sei se para vocês aqui está muito nítido, talvez por causa da iluminação, mas é uma mão segurando uma porta que está se abrindo, porque nós acreditamos que sair de uma vida de escassez depende muito mais de nós do que de Deus, depende muito mais de uma atitude nossa do que de Deus, porque da parte de Deus Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas sair de uma vida de escassez não é falar apenas de bênção, é falar de uma mudança de postura para abençoarmos outras pessoas, porque o princípio já foi estabelecido na Bíblia, quando Deus diz que é dando que se recebe. Quantos aqui gostariam de ter uma vida muito abençoada? Fique com sua mão levantada, para o anjo passar e anotar aí e mandar para o correio a resposta. Você pode ter uma vida muito abençoada, sabe como? Começando a abençoar as pessoas que estão perto de você. É dando que se. Então, tem coisas que nós temos que sair do âmbito teórico e precisamos partir para a prática. E Deus então Ele deixou claro, olha, é dando que se recebe. E eu quero então ler esse texto de 2 Reis, capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos pois agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam.
Uma história interessante essa, né? E aí eu queria desafiar você a tentar se identificar com um desses personagens dessa história. O primeiro personagem que nós vemos é o do profeta. O profeta é aquele que vê o impossível podendo se tornar possível. E aqui Eliseu, então, ele se levanta como uma voz profética para dizer: olha, amanhã o preço da farinha vai estar tão barato que vocês vão ficar boquiabertos. Aí talvez você fale assim, mas por que uma profecia como essa falar que o preço da farinha vai estar muito barato? É porque eles estavam sitiados, os amorreus estavam sitiando eles ali, e eles controlavam tudo que entrava e saía das cidades, inclusive os alimentos. E com isso super elevou o preço das mercadorias. Eu não sei se você viu recentemente no litoral paulista, tivemos uma grande tempestade que aconteceu lá, e eu não sei se você viu que começaram a vender água a R$95 o litro. Viram isso? Alguém viu essa reportagem? Eu só não sei dizer se era de 1 litro ou se era o galão grande. De qualquer forma estava muito caro. Então quando Eliseu se levanta aqui para profetizar isso daqui, ele estava profetizando dentro de uma crise que as pessoas estavam sem nenhuma esperança. Então a primeira figura é a do profeta. Pode ser que nesses dias Deus está desafiando você a ser um profeta na sua vida pessoal, a ser um profeta na sua casa, a ser um profeta na sua família, e talvez ser um profeta na igreja, no meio que você segue, de dizer para as pessoas: olha, acredite, Deus pode mudar a sua história. E nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que se levantem como essa voz profética para dizer para as pessoas: olha, Deus pode intervir na sua vida, Deus pode intervir na sua história. Segundo personagem, que talvez eu possa me identificar e você também, é o do capitão. O capitão vira para Eliseu e fala assim: nem se Deus abrir as janelas do céu, uma janela no céu, poderia acontecer isso. Vem o espírito de incredulidade e domina a vida daquele homem. Quantas vezes nós até ouvimos a palavra de Deus, até nos impressionamos com uma palavra profética que Deus está trazendo sobre nós, mas aí vem a incredulidade e nós talvez não verbalizamos, mas pensamos na impossibilidade daquilo acontecer. Nós estamos vivendo dias aqui, irmãos, que nós estamos acreditando que milagres vão acontecer nessa casa. Você pode dizer amém por isso? Amém. Mas pode ser que quando você sai dessa igreja aqui, que a segunda-feira venha para você, você começa a duvidar no seu coração. E aí Eliseu, então, como uma voz profética, vira para aquele capitão e diz o seguinte: você vai ver, mas você não comerá do milagre. E se você continuar lendo a história, você vai perceber lá na frente, o povo estava tão desesperado de fome, e aí eles começam a vender a farinha pelo preço que Eliseu aqui profetizou, e eles então ficam tão desesperados, e eles correm para poder pegar a farinha com medo de não conseguir alimento para a sua casa, que eles pisoteiam o capitão, e o capitão morre. Olha só, quando nós nos movemos debaixo de um espírito de incredulidade, nós nos colocamos numa posição de escassez, de não vermos a manifestação do milagre de Deus na vida da gente. Então pode ser que eu e você, em algum momento da nossa vida, por N motivos, por razões adversas, nós nos colocamos na posição desse capitão, de talvez não acreditar na palavra de Deus, de talvez achar que aquilo que Deus está falando não é para mim, não é para minha vida, não é para minha casa, não é para minha família. Deus abençoa muitos, a tantos, mas parece que a bênção de Deus nunca chega para mim. Mas temos um outro grupo de personagens aqui
que é muito interessante se nós prestarmos atenção na vida deles, que são os 4 leprosos. Os 4 leprosos, e aí você precisa entender o contexto histórico aqui, eles já tinham uma sentença de morte sobre eles. Eles estavam no lugar, olha só o que diz aqui o verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles sabiam que a morte estava batendo na casa deles, eles sabiam que a morte era iminente, que possivelmente eles não conseguiriam se livrar daquela situação. Mas aí a gente precisa se lembrar que historicamente havia um julgamento muito grande sobre os leprosos. Percebem que eles se prontificaram a ir e entrar no arraial dos Círios, mas eles sabiam muito bem que quando o primeiro do arraial vissem eles chegando, o que ia fazer? Iria apedrejá-los, porque essa era a sentença de morte sobre os leprosos daquela época. Então por isso que eles disseram: olha, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer de fome, se nós formos para o arraial também vamos morrer de fome. O que nós vamos fazer então? Vamos lá, já que vamos morrer de qualquer jeito. Parece estranho, mas esses leprosos tiveram uma proatividade, ainda que meio sem esperança nenhuma de mudança. Parece estranho, mas esses leprosos tiveram um start ali de dizer o seguinte: eu não vou ficar aqui parado esperando a morte me alcançar, eu vou enfrentar a morte. Concorda comigo? A posição deles poderia ser o seguinte: vou ficar sentado, esperar a morte chegar e me matar aqui, vou morrer de fome. O que eles fizeram? Não, eu vou encontrar com a morte lá no arraial dos Círios. Vou lá, já que eu vou morrer de qualquer jeito, que eu morra lá então, enfrentando a morte. Já passaram por situações onde você não tem esperança nenhuma mais de mudança na sua vida? Já passaram por situações onde você não consegue enxergar que a sua vida pode ser mudada, principalmente no que diz respeito a bênçãos, a questões de prosperidade, a questões de abundância? E aí a gente acaba tomando para nós uma posição muito passiva, no sentido de cruzar os braços e dizer: vou ver no que vai dar. Se Deus quiser me abençoar, eu prontamente recebo a bênção, mas se Ele não quiser, deixa estar. E aí a gente acaba caindo num posicionamento muito próximo de uma música secular que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí a gente começa a viver domingo após domingo com aquela expectativa de que nada na verdade vai mudar, porque nós estamos nos deparando com uma questão pessoal, com uma vida que parece que não tem saída. Mas quando eu olho para essa posição dos 4 leprosos, eu preciso pelo menos ter essa vontade que eles tiveram de enfrentar a morte de frente. E eu queria então desafiar você a se perguntar: com qual desses 3 personagens você se identifica? O do profeta, que talvez Deus está te levantando nesses dias? Não pense você que ser profeta é fácil. Não pense você que se mover debaixo de um comando profético é fácil, porque muitas vezes você vai anunciar algo que todo mundo não vai aceitar no primeiro momento. Segundo tipo de pessoa que talvez eu e você podemos nos identificar é com o capitão, aquele que literalmente se posicionou diante de uma incredulidade para dizer: não tem mais saída, não vejo mais resposta para mim, Deus não tem uma solução para o meu problema. Mas a terceira pessoa que nós podemos nos identificar com essa história é com a dos 4 leprosos, que mesmo que a nossa situação esteja a mais difícil possível que nós já vivemos até então, nós podemos sair dessa posição e dizer: eu vou lutar, e eu vou acreditar que as coisas podem melhorar. E aí, se você continuar lendo
Todo o capítulo 7 você vai ver que lá no capítulo 7, verso 16, cumpre-se a profecia de Eliseu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Se você for no Google, ele vai tentar te ajudar a transformar essa moeda de valor aqui nos dias de hoje. Na minha Bíblia, ela é um pouquinho antiga, porque é da época minha de seminário, que é de 25 anos atrás, ela transformou em cruzeiros. Então não serve muito de base. Tem gente aqui que não sabe nem o que é cruzeiro. Vocês sabem o que é cruzeiro, mano? Quanto vale um cruzeiro? Não tenho a menor ideia, né? Mas se você for no Google, ele vai tentar te ajudar, e possivelmente você vai chegar a uma conclusão que um ciclo pode equivaler mais ou menos nos dias de hoje entre 11 e 20 reais. Aí você fala assim, mas a farinha custar de 11 a 20 reais, mas nós estamos falando de uma efa de farinha, que é cerca de 8,5 litros de farinha. Então quem normalmente faz compra na feira vai perceber que 8 litros de farinha por 20 reais, colocando no valor máximo, está muito barato. Quer ver? Alguém faz essa conta aí para mim? Divide 8,5 por 20 para saber quanto que vai dar cada litro. Hã? 42 centavos? Só isso? Acho que não, hein? Hã? É só isso mesmo? Fez de cabeça. Tá bom. Hã? É isso mesmo então? Aí, quem vai na feira de vez em quando? Você compraria ou não compraria muita farinha se você descobrisse que a farinha dava 42 centavos? Óbvio que sim. Então quando a gente vê Eliseu profetizando, a gente precisa entender que aceitar aquela profecia naquele momento era difícil de engolir. Nós estamos vivendo dias de um mover profético aqui na igreja, e pode ser que Deus tenha nos levantado como uma voz profética na sua vida para dizer: olha, milagres vão acontecer na sua casa, milagres vão acontecer na sua família, milagres vão acontecer na sua vida. Você vai ver o transbordar da glória de Deus sobre você. Mas pode ser que quando você olha para uma palavra assim, você fala: lá vem o pastor falando mais uma coisa para me tentar impressionar. Pode ser que você seja como o capitão, que não tenha coragem de falar, mas literalmente deixa a sua mente ser dominada pelo pensamento: nem se Deus abrir janelas do céu, isso não pode ser possível. Que? Essa bênção é grande demais para mim. Eu não mereço tanto. Não é assim que a gente pensa? Eu não mereço tanto. Mas eu gostaria nesta manhã ter a ousadia de tentar me identificar com os 4 leprosos. E o que me chama a atenção é o verso 5. 2 Reis, capítulo 7, verso 5. Levantaram-se. 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 Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: levante-se. Age. Tenha iniciativa. Acredite. As coisas podem melhorar. Acredite, Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Levante-se da sua posição. Levante-se dessa posição passiva e haja e acredite que milagres vão acontecer. E aí, irmãos, nós precisamos então entender que uma das coisas que Deus vai nos levar a fazer antes de vermos o nosso milagre se materializando é nos tornando milagres na vida de alguém. Porque é dando que se recebe. Então, antes de eu ver o milagre se materializando na minha vida, Deus vai me levar a uma postura
de ser milagre na vida de alguém. Eu quero encerrar então falando de ações que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Essa série vai falar muito disso, atitudes práticas. Ontem nós tivemos o privilégio de testemunhar o que os nossos irmãos aqui, o Antonelli e a Eliane, junto com uma equipe gigantesca, fizeram ontem ali no Brisas da Mata. Eles têm uma ONG que se chama Missão Sorriso. Eu nunca tinha visto algo igual. Cerca de mais de 30, não eram profissionais odontólogos. Lá eles tinham uma equipe formada por odontólogos formados, odontólogos em formação e auxiliares. Você conseguiu atender aquele rapaz ontem, Antonelli? Arrancou os 12? Ele atendeu um rapaz especial ontem, que ele fez a extração de 12 dentes desse rapaz. E aí eles já tinham uma equipe de prótese ali, que já montavam uma estrutura para a pessoa sair de lá com os dentes novos. E aí eu vou ter a ousadia de dizer para vocês que ontem eu consegui, porque eu não me envolvi completamente, a gente foi apenas ali, estar ali com eles, mas ontem eu consegui ser uma bênção na vida de um menininho chamado Mateus. Olha, o Mateus deu trabalho demais para fazer a extração do dente, e a mãe dele piorava as coisas. A mãe dele botou uma pressão tão grande nele que eu acho que ele tinha muito mais medo da mãe do que de arrancar o dente. E aí eu fui vendo aquilo, eu fui incomodando, e a gente estava esperando o secretário de Educação chegar para a gente apresentar para o Antonelli e para a Eliane. E aí eu fui vendo aquilo, foi me dando uma inquietação. E aí quando o Mateus desistiu pela terceira vez de arrancar o dente, eu fui lá nele e falei: cara, como assim? Você vai desistir? Mas vai doer muito. E a mãe dele falou: não vai doer nada não. Eu falei: vai sim, mãe, vai doer. Mas gente, é claro que vai doer. A anestesia dói sim. Falar para mim que pegar aquela agulhinha lá e entrar na sua gengiva não dói, eu estou mentindo. O que eu fiz? Eu belisquei o Mateus. Deu um beliscão nele assim, ó. Eu falei: doeu? Aí a mãe dele falou assim: doeu não. Eu falei: mãe, doeu sim. Eu sei que doeu, que eu apertei, mãe. Ele falou: doeu. Eu falei: mas já passou, não já? Ele falou: já. Eu falei: então, vai ser assim com a agulha. Ela vai doer mesmo. Mas quando você menos esperar, já passou a dor. E aí você não vai sentir nada quando a dentista arrancar o seu dente. Só que aí o secretário chegou. E aí nós fomos fazer sala lá para ele, fomos acompanhar. E aí quando eu olhei, o Mateus já estava sem o dente. Eu não estou dizendo que foi por minha causa. Eu só estou dizendo que naquele momento eu ofereci algo para o Mateus. Ele precisa entender uma coisa: é dando que nós recebemos. Você pode ficar de pé no seu lugar? Porque sair de uma vida de escassez precisa passar por uma decisão de, antes de querer ser abençoado, eu me tornar em ser uma bênção para alguém. Da mesma forma, olhando para o Everton aqui, há um tempo atrás nós fizemos uma ação social, um assentamento ali em Aparecida. E ali a gente viu pessoas de todos os tipos. E vimos pessoas extremamente carentes, que às vezes o que você tem achando que é uma escassez na sua vida, é uma abundância na vida de alguém. Quando você pega esses leprosos aqui, o que eles fizeram? Saíram da passividade e foram para o arraial. Eles se depararam com o quê? Comida, bebida, ouro e prata. Fizeram a festa. Pode ser que para os sírios aquilo era tão insignificante a ponto deles deixarem para trás, mas para os leprosos foi a glória. Sabe o que eu entendo com isso? Deus é aquele que se preocupa com o leproso. Deus é aquele que se preocupa comigo e com você quando nós estamos numa situação que tamanho desespero toma conta de nós. Mas eu preciso acreditar
na fidelidade de Deus. Eu quero ter a ousadia de ser uma voz profética na sua vida e de dizer para você: milagres vão acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer na sua vida. Eu vejo pela fé coisas sobrenaturais sendo liberadas sobre nós. Eu vejo pela fé o Senhor destravando no mundo espiritual situações que estão emperradas. Eu vejo pela fé o Senhor liberando sobre nós um desatar de bênçãos, um desatar de situações que nós estamos clamando e clamando há muito tempo e não temos visto resposta. Mas nesses dias Deus está se movendo em nosso favor.